Uma canção que fala, coloca a saideira que vou tomar só mais uma. Não tem uma canção que fala isso? Pois é. É nesse momento, gente, que muitas mulheres começam a ter os seus destinos traçados e sonhos interrompidos. O número, inclusive, de mulheres, olha só que caso sério e triste que nós vamos trazer agora. O número de mulheres mortas por companheiros bêbados aumenta assustadoramente entre os pais. Por causa do álcool, famílias inteiras são destruídas. O consumo excessivo funciona como um gatilho para esses agressores. O Vinícius Rangel foi para as ruas investigar e acompanhar histórias reais de mulheres que tiveram as vidas interrompidas pelos valentões que tomaram um copo de covardia. Quer ver? Roda pro Brasil, vai lá. O álcool não cria violência, mas muda completamente como ela acontece. Ele diminui o freio, aumenta a impulsividade e transforma discussões em ataques. Dentro de casa, onde deveria haver proteção, muitas vezes é onde o perigo começa. A relação entre o consumo de álcool e a violência doméstica não é percepção, é ciência. Um levantamento do Instituto Sou da Paz analisou mais de 50 mil ocorrências no estado de São Paulo entre 2023 e 2024. Em uma parte expressiva dos casos, havia indícios de consumo de álcool ou envolvidos sob efeito de bebida. O dado escancara uma realidade incômoda. O álcool não é a causa única, mas funciona como um acelerador. Ele antecipa reações, intensifica conflitos e reduz a capacidade de controle. Isso ocorre porque o álcool rebaixa a consciência e todas as funções ficam rebaixadas também. O álcool não cria necessariamente desejos sombrios, mas todo autocontrole, e se há ódio no fundo, ele explode, porque ele não é controlado. Na prática, o que a ciência explica, os casos mostram. Em uma parte das ocorrências, o agressor é alguém próximo, companheiro, ex-companheiro e muitas vezes tudo começa com uma discussão simples, que sob efeito do álcool ganha outra proporção. E um detalhe chama a atenção. Em muitos casos, quem sofre a violência nem chegou a consumir álcool. Nessa história, a discussão começou depois de um jogo de futebol. Mas o que veio depois não tem relação com o esporte, foi violência. Leonardo Souza Seschini, de 34 anos, matou a esposa Érica Fernandes Alves Seschini, também de 34. Segundo a investigação, ele desferiu 8 facadas. A defesa diz que o relacionamento já era conturbado, que havia histórico de conflitos. Dani, essa tua prima agora tá domesticada aqui, tá boazinha. Aí em casa ela é uma quero matar ela. Quando o álcool entra nesse contexto, ele não cria a violência, mas remove o último freio. O que a gente percebe é que o álcool funciona como um gatilho. Ele não cria a intenção, mas libera comportamentos que em sobriedade poderiam ser contidos. E é justamente dentro de casa que essa violência ganha forma, longe dos olhares, mas cada vez mais presente nas estatísticas. O que começa como agressão termina em tragédia. No Recife, Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, e os 4 filhos morreram em um incêndio dentro de casa. Segundo relatos, o marido chegava embriagado com frequência. As discussões eram constantes e a violência repetida. Ele era muito agressivo. Ele machucava muito a minha irmã. Eu nunca tinha ido com a cara dele.
Mesmo diante do alerta, a violência escalou. Não, eu não toquei fogo com muita intenção, não. Você brigou com a sua companheira? Direto, brigar sempre. Só que isso aí eu não ia botar a fazer fogo, não. Por que essa briga? Não, que é briga constante. Por quê? Mal. Agora ela não quis mais o relacionamento, aí você resolveu fazer isso? Não. Eu não fico com muita intenção nisso, não. Nunca pensei. Mas fez e você sabe que ela morreu e seus filhos também, né? Você acha que eu ia matar meus filhos? Não ia, não. O álcool, nesses casos, aparece como um elemento recorrente, presente, antes, durante e depois da violência. Os dados mostram que a violência associada ao álcool tende a ser mais grave, com mais intensidade e mais risco de morte. Em Praia Grande, no litoral paulista, a história segue o mesmo padrão. O marido chegou em casa alcoolizado, começou a discussão, aumentou o tom de voz, quebrou objetos. E depois colocou fogo na casa com a própria família dentro. A mulher sobrevive, mas perde a casa e a sensação de segurança. Nós lutamos para conquistar, ter o que tem e chegar naquele ponto. Para mim está sendo muito difícil. E nem sempre essa violência fica escondida. Em um posto de combustível, a agressão acontece diante de testemunhas. Chama a polícia aí, já. Urgente, é um viatura urgente. Um caso que escancara como o álcool altera o comportamento e normaliza a agressão, até em público. Tá muito bêbado. O álcool é uma causa de violência que potencializa comportamentos já existentes de impulsividade, de controle, de agressividade. E existe um padrão que se repete. Os casos se concentram à noite, nos fins de semana e em contextos de consumo excessivo de álcool. Os números mais recentes reforçam a escalada da violência. Só nos 3 primeiros meses deste ano, São Paulo registrou um aumento de 41% nos casos de feminicídio em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram dezenas de mulheres mortas em apenas 90 dias. Os dados acompanham uma tendência de alta que também aparece em outros indicadores de violência no estado. E o que mais preocupa as autoridades é que esse crescimento já começa a ser tratado como uma epidemia. A violência doméstica não é um evento isolado, ela é um processo. E com o álcool, esse processo fica mais rápido, mais intenso e muito mais perigoso. A denúncia precoce ela é fundamental para evitar que chegue no feminicídio ou em agressões mais graves. Nos primeiros sinais de violência, faça a denúncia. Na prática, os casos extremos como o feminicídio geralmente começam com xingamento, com ofensa, com empurrão, com um beliscão. Entender essa relação é mais do que uma questão de estatística, é uma ferramenta de prevenção, porque por trás de cada número existe uma história real e, em muitos casos, uma história que poderia ter sido interrompida antes do pior acontecer.